Olá pessoal, professora Ana Carla de volta. Continuamos aqui no nosso tema sobre Estatuto das Cidades e retomamos aqui com uso e ocupação do solo. Esse é um tema extremamente relevante, principalmente quando a gente pensa nas grandes cidades. A qualificação do solo como urbano é função das normas urbanísticas que fixam o destino urbanístico das cidades. Então, é importante que as câmaras de vereadores, legislem e estabeleçam esse zoneamento entre urbano e rural, que tem naturezas jurídicas distintas e também com reflexos tributários e inclusive de políticas públicas e sociais. O solo é uma qualificação jurídica. Você vai determinar se ele é urbano, se ele é rural, de acordo com aquela debate na Câmara dos Vereadores e é um estabelecimento de uma ordenação jurídica. Quando você caracteriza um destino urbano para o solo, você está prevendo ali um especial uso de edificação, né? Ou uma especial uso viário, que tem a natureza eminentemente urbana. A qualidade do solo, vamos dizer, aquela que seja natural, óbvia, a destinação biológica e social do solo seria a destinação para a plantação. Quando a gente fala em edificação e abertura de vias, a gente está dando ali para ela uma conotação urbana. Isso é que vai classificar se uma área ficará em zona urbana ou em zona rural. Nada impede, as cidades têm caminhado para isso modernamente, em que haja uma mescla disso, inclusive com a utilização de hortas urbanas, que é a utilização do solo urbano e dos espaços públicos urbanos também para atividades que em tese são típicas da zona de campo. O Pedro Escribano, ele fala que o destino do solo formal, seria exatamente esse agrícola. Essa destinação urbanística do terreno é uma utilidade acrescida e reconhecida juridicamente aos terrenos pelos planos e leis de caráter urbanístico. São os legislativos que conferem essa característica ao solo, além de seguir, óbvio, vamos dizer, as vocações das cidades. Muitas vezes a lei vem depois que as pessoas ocuparam aquela região e tornaram ela num centro social, num centro civil, com caráter muito mais urbano do que rural, e por vezes é a própria legislação que faz a transformação da região, que estimula que venham grandes empreiteiras ou pequenas empreiteiras e abra aquela região como uma parte da conexão urbana da cidade. Para a gente falar em uso e ocupação do solo urbano, a gente tem de partir do pressuposto de um conceito básico, que é o conceito de lote. Lote é a parcela de terreno destinada a uma edificação, Ela está ali predestinada a essa viabilidade pelos planos de parcelamento do solo da cidade, pelas normas de parcelamento de solo da cidade. Então, o lote é uma criação da atividade urbana, da atividade urbanística. Ele não é uma vocação natural do solo. Nenhum solo tem como vocação natural o lote, mas isso é uma vocação urbanística, uma vocação das cidades. E o lote, ele está intimamente ligado àquela noção de direito de construir. E a gente falou, que o terreno urbano, ele está muito conectado à ideia de edificabilidade e de abertura de vias, viabilidade, abertura de vias. Então, a figura jurídica do direito de construir, ela é destinada a esses terrenos urbanos como um princípio, um elemento, a base essencial da função social da propriedade. Você ter um imóvel urbano, um terreno urbano que você abandona e não constrói, é absolutamente contra a ideia de função social da propriedade urbana. E isso está, de alguma forma, privilegiado pelo artigo 1299 do Código Civil. Quando você fala de direito de construir, ou num sentido mais estrito do direito de edificar no solo urbano, o Código Civil, no artigo 1299, ele vai ser interpretado tendo em vista as modificações sobre o direito de propriedade. A gente já conversou sobre isso. O direito de propriedade ele é garantido, mas ele teve transformações importantes
na sua interpretação, principalmente depois da Constituição de 1988. Então, o artigo 1299, ele confere a faculdade de construir. Eu, como dono, posso ou não construir. Só que as normas urbanísticas nos impõem o dever de dar uma destinação social à propriedade com base na própria Constituição e no Estatuto das Cidades. Então, assim, a prerrogativa de construir, ela é prerrogativa até o ponto em que haja uma norma de planejamento urbano que determina que aquela região deve sim ter as áreas construídas e qual que é a finalidade e a vocação daquela região na cidade. Então, a função social da propriedade, ela pode fundamentar destinos diversos para o terreno, eu não sou obrigada a dar um destino só, né? Que vai depender da atividade que o proprietário quer desenvolver e das normas, das permissões das normas urbanísticas, tá? O direito de propriedade privada, ele não pode se sobrepor ao preceito constitucional da função social da propriedade. Afinal, a Constituição só reconhece a propriedade que cumpre a sua função social. O que quer dizer que esse direito de propriedade privada, ele não pode se sobrepor à ideia de que todo bem precisa ter um destino que cause o bem-estar coletivo. Você pode fruí-lo individualmente, ele pode ser seu, do seu patrimônio particular, o que ele não pode é não atingir aquilo que é o interesse social. Por isso que não edificar é algo que a legislação hoje em dia tem tratado de uma forma bastante rígida. Com isso, meus caros, eu encerro aqui esse ciclo. Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição de vocês para os próximos temas, próximas matérias. Aproveitem todos. Até mais.